Olá, eu sou Liana Figueiredo, sou líder e educadora da Escola Mulheres que Decidem, em Vitória, Espírito Santo, e vim hoje contribuir com o Instituto Mulheres que Decidem, que tem como foco apoiar e capacitar as líderes comunitárias para que elas possam desenvolver, junto a outras mulheres, um perfil empreendedor nessas mulheres, para que essas mulheres possam gerar renda, gerar protagonismo nas suas famílias e na sociedade. Eu vim falar hoje sobre sabedoria. Sabedoria para a gente poder melhor lidar com a gente mesmo e com o outro. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem. Identifique, lembre de uma pessoa que passou pela sua vida ou que ainda faz parte da sua vida, mas uma pessoa que deixa em você lembranças boas. Pode ser um professor, pode ser um líder, pode ser um amigo, alguém que tem, na sua forma de ser, coisas tão boas que fazem com que você e as outras pessoas gostem de estar com ela, tenham ela como referência. Pensou? Anota aí no papel, primeira folha. Agora eu vou pedir para você ir para um lado oposto. Pense em alguém que você teve contato ou que ainda tem contato, mas é uma pessoa que você, se pudesse, não estaria próxima. Ou as outras pessoas também acham que essa pessoa é ruim, que não agrega, que não traz coisas boas para você e para os outros. Identificou? Coloca lá no papel também. Então, vocês têm duas pessoas que vocês pensaram como símbolo. Agora, no nome dessas duas pessoas, eu quero que você escreva. Para quem é bom para você, quem você tem sentimentos positivos, anota aí quais são as qualidades dessa pessoa. Se você fosse descrever essa pessoa para alguém, você diria o que a respeito dela? Que características que ela tem? Agora eu vou te pedir que faça a mesma coisa, anote as características dessa pessoa que não é bom. Não é bom estar com ela, uma pessoa que não te inspira, uma pessoa que, se você pudesse, manter distância. O que essa pessoa tem de característica? Provavelmente, as características da pessoa que te deixa boas lembranças é uma pessoa afetiva, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que se preocupa com o outro, é uma pessoa que constrói relacionamentos bons e junta pessoas no entorno, uma pessoa que respeita. Passa por aí? Ótimo. Agora eu vou te pedir que olhe para outra lista. Muito provavelmente, essa lista é contida característica, por exemplo, de egoísmo, arrogância, a pessoa só pensa nela, uma pessoa autoritária. O que a gente pode perceber nessas duas listas? Com essas características que tem aí das pessoas que são para você exemplo, estão elementos que formam aquilo que a gente chama de inteligência emocional. As pessoas que deixam, por onde passam, boas lembranças, bons resultados, são pessoas que ao longo da sua vida buscaram desenvolver inteligência emocional. E eu estou falando buscaram, porque a inteligência emocional é um processo de desenvolvimento contínuo, mulher. Todas nós precisamos lapidar a cada dia algum pontinho que pode ser melhorado. Então, com inteligência emocional, e essa é a minha contribuição, eu quero que você perceba que você vai poder construir conexões melhores,
mais produtivas, conexões que deixem um lastro de relacionamento positivo por onde você passar. E inteligência emocional tem a ver com competência pessoal, competência social, porque ninguém vive sozinho. Tem a ver com a maneira como eu vejo as coisas e a maneira como eu atuo naquilo que eu vejo. Então, essa conversa vai passar sobre isso. E eu tenho certeza que muitos insights, muitas ideias, muitas questões vão vir para você. Perceba que cada uma de nós tem uma trajetória. Cada uma de nós pode estar num determinado estágio. E que cada uma de nós tem pontos mais frágeis em relação a alguns aspectos que eu vou trazer aqui para vocês. E tá tudo bem, porque a gente tá aí para crescer. Imagina se tivesse tudo resolvido e tudo dominado. Então essa conversa vai passar por 4 pilares. A gente diz que a competência, emocional, a inteligência emocional, ela é uma construção. Não é uma coisa só. É uma gama de habilidades humanas, fundamentada em 4 pontos. Eu vou falar de cada um deles para vocês. O primeiro ponto é autoconhecimento. O segundo ponto é autogestão. O terceiro ponto é empatia. E o quarto ponto é gerenciamento de relacionamentos. Começando pelo primeiro. O que é o primeiro ponto? O primeiro ponto no autoconhecimento significa que eu preciso ter, mergulhando dentro de mim, um conhecimento maior a respeito de mim mesmo sobre as minhas emoções. A gente vive com tantas atribuições, a gente tem tantas atividades e muitas das vezes a rotina faz com que a gente vá tocando as coisas e não tire um tempo para olhar para dentro da gente. É muito importante, mulher. E aí, nesse processo de autoconhecimento, o que é legal? Primeiro, você parar para pensar ao longo da sua trajetória. Quais são as suas maiores realizações? Para algumas pode ser a família, outras pode ser ter concluído determinado curso, para outras pode ser a conquista, de um determinado tipo de imóvel ou uma reforma que foi feita no imóvel. Pode ser ter conseguido fazer com que o filho fizesse faculdade. Enfim, cada uma de nós tem uma trajetória que contém muitas realizações. É importante que a gente se aproprie disso. Outra coisa, mulher, é preciso que você veja quais são as suas paixões. O que faz com que você vibre? O que faz com que você tenha um sentimento positivo quando você vive aquilo? O que você gosta de fazer? Gosta de dançar? Gosta de cantar? Gosta de escrever? Gosta de passear? Gosta de conhecer outras pessoas? Nós precisamos de ter paixões. E a gente precisa ter consciência dessas paixões. Outra coisa, quais são as nossas forças? Quais são os pontos fortes? Quais são suas grandes habilidades? Mapeie isso. Identifique. Fortaleça o uso dessas suas habilidades. Outro ponto. Quem são as suas referências? Quem foram as pessoas que te inspiraram e quais são as pessoas que hoje ainda te inspiram? Você se baseia, se modela em quem? É importante a gente ter em quem nos inspirar.
E mais uma coisa importante é propósito. Qual é seu propósito de vida? O que tem a ver com algo que te traz e oferece ao outro, fazendo com que você tenha a certeza de que nesse seu caminhar você está deixando um legado, você está deixando para o mundo algumas coisas melhores de que quando você chegou. Então é preciso a gente parar para se conhecer, para ver o que nos emociona, para ver aquilo que não nos traz coisas boas, para poder lidar melhor com as situações. E aí a gente vai falar do segundo ponto, do segundo pilar. O segundo pilar é a autogestão. Porque uma coisa é eu me conhecer, uma coisa é eu identificar aquilo que me gera reações, aquilo que me dá sentimentos positivos, quais são os meus gatilhos emocionais, aquilo que quando surge, me faz, ou ficar feliz, ou ficar triste, ou ficar brava, ou ficar um pouco mais raivosa, porque todos esses sentimentos são humanos, todos nós temos e tá tudo bem. A questão é o como que a gente lida com esses sentimentos. E aí esse segundo ponto, esse segundo pilar também é fundamental. O que é eu auto me gerenciar, O que é eu conseguir lidar com as minhas emoções? Para pensar. Recentemente, alguma situação que você viveu, pode ser pessoal, pode ser profissional, onde você não conseguiu lidar com as emoções. De repente explodiu, de repente falou que não devia, de repente, depois do fato, quando baixou, a emoção, você se arrependeu um pouco de alguma coisa que você fez, o que você falou. Então, é exatamente isso que significa ter uma reação sem estar fazendo uma reflexão. A autogestão é a capacidade da gente gerenciar as nossas emoções, mesmo diante de uma situação um pouco mais complicada. E essa situação pode ser mais complicada em função da forma de agir do outro, pode ser em função de uma cena que você presencia ou que você esteja, dentro da circunstância passando. Respira, pensa, não haja de ímpeto. Tem uma técnica que ajuda muito. Essa técnica é construída em 4 passos. Eu vou estar aqui passando para vocês os passos e pedindo depois que você pense, se você tivesse usado esses 4 passos nessa situação que você se lembrou, se o resultado tinha sido um pouquinho diferente. Primeira coisa, surgiu o fato, surgiu a fala do outro, surgiu uma circunstância. Para e não reaja de imediato. Para e não fique desesperado. Para e não inunda o seu cérebro com pensamentos ruins. Para. Observe, reflita ali a respeito da situação. Sem a emoção te tomando, identifique. Vale a pena, de repente, você ter uma postura mais enérgica? Vale a pena entrar nessa briga? É algo relevante o suficiente que demande a sua energia mediante aquela situação ou mediante aquela fala? De repente o outro falou alguma coisa que fez com que subisse a sua cabeça alguma emoção. Às vezes o outro está falando, não é de você, está falando dele. Pare para pensar se é seu ou se é do outro. Comece a perceber e identificar em que tipo de situação você quer entrar. Depois, observe.
Observe a si pensando, por que aquilo causou aquela emoção? Porque às vezes, gente, essa emoção que veio não tem a ver com a situação em si. Talvez tenha a ver com alguma coisa parecida daquela situação que você já viveu lá atrás. Pode ser que tenha sido acionado, né, dentro do seu cérebro um pensamento que não é daquilo. Ou, se for alguma coisa que realmente tem sentido, tranquilize para você falar para o outro com mais clareza, com mais segurança, com um pouco mais de informações e não de interpretações a respeito de como é que você está se sentindo ou o que aquilo te gerou. E só depois de você ter parado, refletido, observado, é que você deve responder. Responder ao outro, responder à situação. Essa resposta tem que ser adequada, de acordo com a gravidade do fato, que às vezes, a gente pode, né, se inundado de alguns sentimentos e depois quando passa a história, você fala assim, gente, por que eu fiquei tão bravo? Por que eu fiquei tão chateado? Por que eu fiquei tão desesperado? Porque o nível de resposta que eu tenho que dar tem uma relação com o tipo de gravidade que a situação passa. As situações precisam ser respondidas na mesma intensidade do que elas representam. Mas representam no fato e não na interpretação. Porque 90% do sofrimento que a gente tem é em função de como a gente interpreta as coisas e não necessariamente de como as coisas são. Faz sentido? Terceiro pilar. Terceiro pilar tem a ver com a empatia. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Quando eu consigo entender o ponto de vista sob o olhar do outro e não sobre o meu olhar. E isso é um desafio, porque cada pessoa, cada ser humano, ele é diferente. Ele enxerga uma mesma situação de uma forma diferente. Então, a minha empatia é quando eu consigo sair de mim e consigo enxergar com os olhos do outro, no respeito ao outro, na história que ele tem, nas dificuldades que ele tem, nas limitações que ele ainda apresenta. Então, a empatia, ela envolve o quê? Ela envolve a gente ter o cuidado. Quando a gente encontra com o outro numa situação, sem a gente estar julgando, sem a gente estar rotulando o outro, a gente buscar entender os fatos da situação. Então, por exemplo, você está aí com, né, um grupo de mulheres na sua comunidade e vocês estão começando a fazer um movimento de um projeto para que as mulheres possam, né, formar uma associação, sejam lá das artesãs, né, seja das costureiras, enfim. Então, houve, né, um convite, já teve uma primeira reunião, e aí uma segunda foi marcada, e aí algumas pessoas confirmaram. Tinha uma pessoa que era importantíssima porque ela iria trazer uma contribuição logo no início dessa reunião. E essa pessoa chegou 15 minutos atrasada. Lógico que, né, o que vem na cabeça é que a pessoa é uma pessoa irresponsável, porque a pessoa deu a palavra e não cumpriu. Vem um monte de interpretações. O único fato que existe é, ela chegou atrasada. Junto com esse fato, dizer que ela é irresponsável, dizer que ela está desinteressada, dizer que ela não está querendo construir a ação que foi combinada, isso tudo é julgamento, gente. E como é que eu faço
para começar a me limpar de julgamento e realmente conseguir enxergar o outro na ação do outro. Primeiro, eu tenho que observar e buscar o que realmente está acontecendo e tratar o que está acontecendo, sem estar julgando aquela pessoa, qualificando ou desqualificando aquela pessoa. Então, observe. Fale com, toda sinceridade. Como é que você se sentiu em relação, eventualmente, a aquele atraso, mas sem estar acusando. Ao mesmo tempo, busque saber o que está por trás do fato. O que gerou a necessidade do outro de atrasar? Pode ter sido um filho que deu febre, pode ter sido alguma situação dentro de casa que gerou atraso, pode ter sido o ônibus que quebrou, enfim. Aí depois da conversa posta, com empatia e com consciência coletiva, organizacional, é que você pode ou conduzir a conversa para um pedido, ou direcionar essa pessoa com dicas do que ela pode fazer da próxima vez, já que ela é muito importante. Então, a empatia tem a ver com o outro. Se o autoconhecimento e a autogestão tem a ver comigo, a empatia tem a ver com o outro. E também tem um quarto pilar, que também tem a ver com o outro. E quando eu falo outro, não é uma pessoa só, né, gente? São as outras pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, o quarto pilar, que é tão importante quanto, é o gerenciamento dos relacionamentos. A gente precisa construir relacionamentos saudáveis, produtivos. E você, líder comunitária, tem um papel muito grande, você é referência. Você é que vai conduzir essas mulheres para saírem de um determinado patamar e para outro, onde elas se sintam muito mais empoderadas, onde elas se sintam realmente protagonistas da própria vida, contribuindo para a sociedade, para a família. Então, quais são as habilidades que você precisa ter ou desenvolver ou ampliar para que você tenha um maior gerenciamento relacional positivo? Primeiro, influência. Você precisa exercer influência. Você precisa se colocar de uma forma a fazer com que as outras pessoas se sintam tocadas pelos seus pedidos, pelos seus objetivos, que são objetivos coletivos. É preciso que cada uma se sinta influenciada e queira fazer, porque vê sentido naquilo. Exerça a influência cada vez mais, mulher. Segundo ponto que sustenta o gerenciamento positivo de relacionamento, você se colocar como uma mentora. Mentora é uma pessoa que, pela experiência de vida, pode contribuir para que outras pessoas atravessem o caminho com uma direção mais acertada, porque as suas dicas são essenciais. Terceiro ponto, saber gerenciar conflitos. É importante a gente perceber que qualquer conexão com o outro sempre gera conflito. Afinal, cada um tem uma ideia. E eu estou falando de conflitos de ideias, né? A gente precisa ter a habilidade de conduzir, os conflitos para que eles possam gerar um resultado de crescimento. E eu preciso ter sabedoria. Não posso botar fogo no palheiro. É preciso que eu conduza com habilidade. É preciso que eu saiba cada vez mais o valor do trabalho em equipe. Que eu me coloque como parte, que eu estimule que as pessoas possam ver nas conexões, no crescimento construído no coletivo,
como uma forma muito mais efetiva. E, finalmente, uma liderança que inspire. Então, falei de muita coisa, né? O que eu vou pedir? Eu vou pedir que você, no seu caderninho, você faça uma autoavaliação, tá? De que maneira? Eu vou resgatar cada uma das características desses 4 pilares. Eu vou pedir que você se dê uma nota de 0 a 10, combinado? O quanto que você hoje percebe que você já tem essa característica elevada. Aquelas que não estiverem elevadas, tudo bem. Todos nós, eu tenho as minhas, que eu preciso trabalhar e trabalho todos os dias. E é por aí, lembra que o autoconhecimento é a base de tudo? Então, dei para você, para cada uma delas, de 0 a 10. Para depois, quando terminar essa conversa, você identifique qual é aquela que você está precisando trabalhar mais. Trabalhe na semana que vem, trabalhe na outra semana, daqui a pouco está fortalecido, muda de base. E aí, com isso, continuamente, você vai se fortalecer e aumentar a sua capacidade de usar com inteligência emocional todos os recursos que você tem, todas as coisas que você traz de positivo. Então, vamos lá. Primeiro, pensando aí dentro, né, daqueles pilares, eu gostaria que vocês olhassem para o seu autoconhecimento. Dê uma nota de 0 a 10 no quanto você tem um autoconhecimento das suas emoções. Ok? Agora, dentro do pilar de autogestão, vou colocar 4 coisas importantes. Gestão das emoções, de 0 a 10. Você consegue gerenciar suas emoções? Você consegue não ser inundada pelas emoções que fazem com que você fique cega? Então, quanto que você gerencia suas emoções de 0 a 10? Outra coisa, para a gente ter, né, a autogestão, é preciso que a gente tenha adaptabilidade. O que é isso? Capacidade da gente ir mudando, se ajustando, né, com flexibilidade mediante aos fatos, mediante as circunstâncias. De 0 a 10, como é que você está em relação à adaptabilidade? Ótimo! Outro ponto importante, você está focado no resultado, foco na solução, foco no crescimento, ter seu olhar para as coisas que ainda vão vir, as coisas boas que vão ser construídas. Não ficar remoendo os problemas, ficar lá com coisa de lá de trás. Não, é foco para frente. Quanto é que de 0 a 10 você tem, né, praticado isso aí? Outro ponto, dentro dessa questão da autogestão, otimismo. Quanto que você é otimista? Quanto que você acredita, né, que as coisas vão cada vez mais serem melhores? Você tem uma visão positiva do mundo. 0 a 10. Coloca aí para você, mulher. Outro ponto, agora já dentro da característica da empatia, do pilar da empatia. A gente já falou do pilar do autoconhecimento, né, da autogestão, agora da empatia. Na empatia a gente tem 2 pontos. Um é a empatia mesmo, né? Então, quando você consegue se colocar no lugar do outro, sem ficar rotulando, julgando, interpretando, verdadeiramente entendendo o ponto de vista do outro. 0 a 10. Outro ponto, a capacidade que você tem de fazer ali, né, um movimento, né, tendo consciência organizacional. Consciência da conexão que existe entre as pessoas que fazem parte de um grupo. De 0 a 10, como é que está a sua consciência organizacional? Indo para o último pilar, o pilar do gerenciamento dos relacionamentos. De 0 a 10, como é que está a sua influência? De 0 a 10, como é que está a sua postura como mentora, como uma pessoa que conduz?
De 0 a 10, como é que está a sua capacidade de gerenciar conflitos? Como é que está o seu trabalho em equipe? De 0 a 10. E, finalmente, como é que está a sua liderança inspiracional? Que vocês evoluam nas conexões positivas, que vocês inspirem outras mulheres, que vocês sejam luz. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui, pelo nosso Instituto Mulheres que Decidem, um projeto belíssimo que eu acredito e que eu sei que vai transformar a vida de muitas mulheres, como você. Um abraço, até a próxima!